Bom dia, graça e paz. Vamos dar início mais um culto de domingo, nesta manhã, nossa reunião. E eu quero ler a palavra de Deus em Gênesis 17, versículo 1, diz assim: E sendo, pois, Abraão, de idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra, aquilo que Deus pede para cada um de nós, como filhos dele, como igreja do Senhor, não é? Que Deus está aqui dando uma ordenança, está dando uma ordem a Abraão, depois Deus dá esta mesma ordem a Abraão, ao Isaac, né, Jacó, e Deus diz para nós hoje, nos dias de hoje, que nós devemos andar na presença de Deus e ser perfeito. Então nós entendemos que o ser humano não é perfeito, é falho, não é? Mas o que Deus está pedindo para nós nessa manhã é que nós temos que andar na presença dele. Nós temos que andar com Deus, não é? Então ele está falando, anda na minha presença. Se você andar na presença de Deus, você vai ser perfeito. Uma coisa leva a outra. Porque quanto mais nós andarmos com Deus, menos pecado nós temos, menos falha nós temos. Porque nós estamos dando uma chance que o Espírito de Deus trabalhe conosco. Que Deus revele para nós aquilo que nós precisamos saber, a vontade dele para a nossa vida. Então, quando ele fala, anda na minha presença, ele está dizendo, vem ter comigo, anda comigo. Né? Então, porque Deus está falando, se nós fizermos isto, andarmos na presença de Deus, nós vamos ser perfeitos. E se nós continuarmos andando com Deus, nós vamos entender o que Deus quer para nós. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas é isso que nós temos que fazer. Então, o tema dessa mensagem hoje é permaneça em mim. É isso que Deus está falando para nós nesta manhã. Permaneça em mim. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí quando nós vamos olhar, as promessas de Deus vão se cumprindo na vida de Abraão. Por quê? Porque ele realmente obedeceu a Deus. Teve muitas falhas, muitas coisas que ele fez errado, mas ele ia levantando sempre um altar para Deus. Aonde ele ia, onde Deus se revelava para ele levantava um altar para Deus. Hoje nós somos o altar de Deus, nós somos o templo de Deus. E se nós não andarmos na presença de Deus, não vamos conseguir largar as coisas que não agradam ao Senhor. Então, permaneça na presença de Deus. Anda com Ele. Amém? Anda com Deus. E depois nós vamos vendo para o Novo Testamento, a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. E nós vamos ver Jesus falando assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então Jesus nós estamos agora numa nova aliança com Deus. Amém? E esta aliança, né, que nós temos com Jesus, é que nós também temos que vir até Ele. Andar com Ele. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. E Jesus continua dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então nós vamos vendo, né, Jesus falando, aproxime-se de mim, creia em mim, vinde a mim. Se você está cansado, oprimido, se você não conhece a Deus, é hora, é o momento de você conhecer a Deus. De conhecer a Deus em Jesus Cristo, que é a nova aliança que nós vivemos hoje. Então, aprendei de mim que sou manso, diz o Senhor Jesus. Amém? E ele vai dizendo em João 15, 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então vejam bem, queridos, aí a aliança que nós temos com Jesus é que se você estiver nele, se você estiver na palavra dele,
você pode pedir tudo para Ele e Ele vai te dar. Então nós vamos vendo, Jesus ainda continua falando para Pedro, né? Em João 21, 22 diz Pedro estava preocupado, né, com o discípulo que viria. Pedro estava, depois de Jesus dar uma palavra para ele, ter curado ele ainda estava preocupado com as coisas do mundo. Estava ele conversando com Jesus, e ele chega e pergunta para Jesus, vinha vendo um outro discípulo ali, ele desvia os olhos e olha para, naquele diálogo com Jesus, ele olha para o discípulo, Senhor, é aquele discípulo ali, é aquele que vai, né, que vai te trair. E Jesus diz, que te importas? Né? Anda comigo, sê tu uma bênção. Amém? O que nós temos que se importar com a vida de um, a vida de outro, a vida do outro? Eu não posso fazer nada pela salvação do meu marido. Eu não posso buscar para ele ou para os meus filhos a santidade, né? A perfeição, como Deus diz. Eu não posso obrigá-los a dizer a eles andem na presença de Deus e ser perfeito, porque isso daí é uma conversa com eles e Deus. Amém, queridos? Então, cuide da sua vida espiritual, né? Então, Jesus falou para ele, que te importa? Vem e segue-me. Eu quero você. Segue-me você. Não importa o outro que está fazendo, o que o outro está fazendo, não importa. O que importa é que eu quero que você me segue, diz Jesus. Não te importa essas coisas. Segue-me. E depois nós vamos ver Jesus continuando falando, e ele vai e fala no dia da ceia, né? Ele fala, olha, em memória de mim, vocês quando se reunirem, mas lembre-se de mim. Não esqueça que o Senhor Jesus Cristo é o teu Salvador. Amém, queridos? Então, e ele fala, olha, comem em memória de mim, mas lembrando-se de mim. Lembre-se de mim, diz o Senhor. Amém, queridos? Então, olhando para Jesus, né, no livro de Hebreus, está escrito Hebreus 12, 2, diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, eu deixo essa palavra no vosso coração, e os pontos principais, né, que eu deixo aqui para você, né? Deus está falando, anda na minha presença e ser perfeito. Na nova aliança com Jesus Cristo, está aqui, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido. E depois o terceiro passo, vem falando o Senhor, vinde a mim. Amém? Aprendei de mim. Você precisa aprender de Deus, você precisa conhecer a Jesus. Para você andar com alguém, você precisa conhecer a vida dessa pessoa. Então, eu não posso andar com Deus se eu não conheço a Deus. Então, ele está dizendo, vinde a mim, né? Aprendei de mim, aprendam de mim, disse Jesus. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, né? Então, olha, e as minhas palavras estiverem dentro de você, você vai ser vitorioso. Você vai pedir e Deus vai dar. Amém, queridos? Então, aí, o que importa o mundo, né? Vem e segue-me. Também cuida esse vem e segue-me. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. E isso é individual. É individualmente. Eu não posso cuidar da vida espiritual de alguém. Amém, queridos? Então, lembre-se de mim. Anda na minha presença. Amém, queridos? Olha, lembre-se, olhem, olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Então, amados, aqui que nós estamos vendo que quando nós andamos com Deus, as coisas são diferentes. Amém, queridos? Então, nós vamos ver, quando nós vamos em 2 Reis, né, 20, versículo 3, fala sobre Ezequias. E, então, Ezequias adoeceu, ficou mal, estava à morte, Deus enviou o profeta para falar para ele que ele ia morrer. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias virou para o lado da cama, já estava enfermo, doente. E ele virou para o canto da parede, chorou amargamente.
E sabe o que ele disse para Deus? Senhor, eu te conheço. Eu andei contigo. Eu cuidei bem da minha casa, cuidei da minha família. Senhor, eu tive um relacionamento com o Senhor. As palavras de Ezequias. Eu te conheço, eu andei contigo, Senhor. E Deus, então, quando o profeta já estava lá no pátio para ir embora, Deus manda o profeta voltar e dizer para ele: Ezequias, Deus atrasou o relógio do tempo para te dar mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Então, meus queridos, o que me chama a atenção nessa palavra? É que se eu andar com Deus, andar com Ele em perfeição, né? Lembrando dele, tendo a sua palavra dentro de mim, o que vai acontecer, queridos? Deus pode mover os céus e a terra. Ele moveu o tempo, o relógio do tempo, para acrescentar 15 anos de vida a Ezequias. Deus move céus e terra para te abençoar, se tu andares com Ele. Amém? Então, quem é que vai lucrar em andar com Deus? Somos nós mesmos. E às vezes desanimamos de leitura, de orar, e nós temos que nos esforçar nesse tempo de crise, esse tempo de estar confinados. Às vezes o desânimo vem, mas, queridos, andar com Deus e ser perfeito. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, diz o Senhor na nova aliança com Cristo. Então Deus te pede para nós isso nessa manhã. E Deus pode mudar céus e terra, mudar o relógio do tempo. Em tudo, Ele é Criador. Ele tem primazia na nossa vida para abençoar aquele filho que anda com Ele. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que Deus te dê um bom ânimo para ler a Bíblia todos os dias e fazer uma oração ao Pai. Para dizer: Pai Celestial, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui e eu quero ler a Tua Palavra, eu quero que o Senhor fale comigo. Amém, queridos? E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Digam comigo: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, e o Senhor da minha vida. E eu quero estar numa aliança contigo. Esta aliança de relacionamento perfeito, de andar com o Senhor e ser perfeito. E eu sei, tenho certeza que o Senhor vai me abençoar em todas as áreas da minha vida, se eu andar com o Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.